Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e hoje eu estou em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o estudo que eu fiz sobre o REC R11, que é um FII de papel que, se formos olhar para os dividendos, todos pensam que ele é um FII high yield que carrega muito risco. Mas analisando seus indicadores, sua carteira e principalmente vendo quais são os riscos, nós percebemos que eles não são tão altos assim. Então vem comigo que hoje eu vou mostrar que esse é um FII que carrega um excelente risco-retorno. Só lembrando que esse foi o estudo que eu fiz pra mim, e eu já venho acompanhando esse FII faz algum tempo e todos os dados que foram utilizados nesse vídeo aqui foram retirados do relatório gerencial que saiu dia 7 de julho, por isso não levem esse vídeo como uma recomendação de compra ou uma análise. Inclusive um abraço aí pro Bergamini, que já vem me pedindo pra fazer esse vídeo há um bom tempo e eu decidi trazer ele hoje. O REC R11 é um fundo imobiliário que é gerido pela REC Gestão e tem como os cabeças pensantes ali dentro o Moise Politi, Frederico Porto, Max Fuji e Marcos Ayala, um time que, se somar o tempo de experiência de mercado aí, já deve estar há mais de um século. Eu sempre falo aqui no canal que a gestão é um ponto-chave na análise de FIIs, mas quando se trata de fundos imobiliários de papel e fundos de fundos, a gestão é mais importante ainda. O fundo investe basicamente nos certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Benchmark do fundo, que a rentabilidade alvo do fundo é de MAB mais 1% ao ano. O IMAB é como se fosse um benchmark dos títulos públicos atrelados à inflação. O patrimônio líquido do fundo, já considerando os 500 milhões captados na última emissão, é de 1.855 milhões, o que dá R$ 95,74 por cota, sendo que a cota no mercado secundário está custando em torno de R$ 102, R$ 103 reais. Isso vai dar um PVP de 1,07 mais ou menos. O fundo cobra uma taxa de administração e consultoria de 1,2% ao ano e não cobra a taxa de performance. Ele acabou de sair de uma emissão que encerrou agora em 24 de junho e ainda assim eles já conseguiram alocar cerca de 145 milhões de reais no próprio mês de junho. A gente vai dar uma olhada melhor na tabela de CRIs detalhadamente mais pra frente, mas só para vocês terem uma ideia da alocação que eles fizeram, nesse primeiro CRI aqui a taxa corresponde a IPCA mais 8% ao ano, esse outro aqui IPCA mais 7% ao ano e depois uma taxa de CDI mais 2,75% ao ano. IPCA mais 10, IPCA mais 6, IPCA mais 13, IPCA mais 7,67, CDI mais 2,50, IPCA mais 7,5, IPCA mais 6, CDI mais 3, CDI mais 1,8% e IPCA mais 9% ao ano. Como nós vimos lá no começo, o REC R11 está com sua carteira praticamente totalmente em crise e o restante, o que sobra está em fundos de investimento com liquidez diária, ou seja, é o caixa que eles podem sacar a qualquer momento se eles virem uma oportunidade de investir em outros CRIs. Nessa tabela aqui nós temos um overview de todos os CRIs da carteira, com várias informações, mas eu vou focar no segmento, na série, no status dos CRIs, no indexador, na taxa de juros de aquisição e o LTV. O segmento eu gosto de olhar porque, na minha visão, os segmentos de loteamento e multipropriedade incrementam o risco maior na operação. Loteamento é quando uma empresa compra um grande pedaço de terra, provém saneamento básico, luz, asfalto, depois divide em pequenos lotes e coloca para vender. Esse tipo de imóvel tem muitos riscos burocráticos, ambientais, riscos das obras, das vendas, e a gente precisa lembrar também da curva em J, porque a empresa vem aqui fazendo um grande investimento, vem desembolsando bastante dinheiro para só aqui na frente ter seu retorno. Então ela fica provavelmente meses, semestres, talvez anos investindo para só depois ver o seu retorno. Então nesse período de investimento e desembolso de dinheiro pode ser que ocorra um problema financeiro na empresa e acabe com o loteamento. As multipropriedades são imóveis onde o mesmo metro quadrado é vendido para várias pessoas, ou seja, é um apartamento onde tem vários donos. Isso é muito comum de vermos em apartamentos de resorts, onde você compra e pode ficar lá por um determinado período do ano. Esse é um tipo de imóvel muito lucrativo, porque o mesmo metro quadrado que tu venderias para uma pessoa, agora você pode vender para mais de 5 ou 10. Só que aqui nós temos um grande risco envolvido também, porque como esse não é um tipo de imóvel onde a pessoa compra para ser seu lar, sua moradia, na primeira oportunidade ou na primeira crise que tiver, o corte de gasto que ela vai ter vai ser cortar a multipropriedade que ela comprou.
Uma das coisas mais importantes de se olhar aqui também é a série ou as tranches, que é basicamente para saber qual que é a subordinação desses CRIs. Subordinação é a preferência no recebimento dos pagamentos. O CRI pode ser emitido em cota única, ou seja, todas as cotas vão receber sem preferência, ou também pode ser emitido com uma divisão entre cotas, tendo uma preferência no recebimento. Nesse caso, ele vai ser dividido entre cotas sêniores, mezaninos e subordinados. As cotas sênior são aquelas que têm a maior preferência no recebimento, seguido por mezanino e por último os subordinados. Essa preferência no recebimento vai ser usada caso haja uma inadimplência no CRI. Então a parte do dinheiro que for paga para a securitizadora, primeiro vão pagar todas as cotas sêniores, depois as cotas mezaninos e se sobrar vai para as cotas subordinadas. E por isso, por serem mais arriscadas, as cotas subordinadas tendem a receber uma taxa de juros maior do que as mezaninos. As mezaninos recebem um pouco menos, só que ao mesmo tempo elas recebem um pouco mais do que as cotas sêniores. Então as cotas sêniores são as que menos recebem. É a famosa lei do risco-retorno. Quanto mais risco, maior o retorno. Essa coluna status dos CRIs é algo que eu nunca tinha visto em nenhum outro relatório e é de extrema importância porque aqui mostra se os CRIs estão adimplentes, ou seja, todo mundo está pagando em dia, ou inadimplente. Eu gosto de ver também o indexador e a taxa de aquisição, que no final do dia significa o quanto a gente vai receber. Outra coisa bastante importante da gente ver aqui é o Loan to Value, o LTV, que significa basicamente quanto a dívida representa diante as garantias, ou seja, se nós temos um LTV de 69%, significa que a cada R$69 de dívidas, nós temos R$100 de garantias, e quanto menor esse número é melhor. E para facilitar nossa vida, a REC deixou aqui todos esses dados espalhados em gráficos. Podemos ver nesse primeiro que 48% dos CRIs estão indexados ao IPCA, 33% estão indexados ao CDI, 6% é pré-fixada, 9% é IGPM, 3% é de GPM sem variação negativa, ou seja, se o IGPM for para baixo de zero, ele para no zero. 1% é IGPI e 0,4% TR. Ele mostra também qual que é a taxa de juros média para o indexador. A taxa média do IGPM é de IGPM mais 8,92%, do IPCA 8% ao ano, TR mais 11,64% ao ano, pré-fixada de 8,09% ao ano e CDI mais 5,11% ao ano. Depois ele mostra qual é o tipo de imóvel lastro das operações, onde 38% é incorporação, 24% loteamento, 12% são pessoas físicas, ou seja, pulverizado, 11% são investimentos imobiliários, 7% varejo, 5% logística, 2% multipropriedade e 1% instituição financeira. Olhando aqui para a rentabilidade mensal do fundo, vemos que ele distribuiu nos últimos 12 meses uma média de 1,18% ao mês, que é uma média bem alta, sendo que em junho ele distribuiu 1,2%. Quando a gente compara a rentabilidade do REC R11 com os principais índices, a gente vê que ele se sai bem melhor do que o CDI, IMAB e o IFIX. O REC R11 tá no meu radar já faz um bom tempo, eu gosto muito da gestão e do trabalho que eles vêm fazendo e eu só não comprei ainda. Primeiro, porque eu já tô lotado de papel e eu não posso mais comprar, e segundo, porque ele tá negociando com um PVP acima do que eu gostaria de pagar. Além disso, ele tem uma gestão excelente com gestores, os cabeças por trás, que já tem muita experiência no mercado e já passaram por tudo quanto é crise. Eles investem basicamente em cotas sêniores e únicas e pontualmente se expõem em CRIs com séries subordinadas e mezaninos, mas mesmo assim conseguem entregar resultados excelentes, ou seja, bons resultados se expondo a pouco risco. Fora que ele tem uma exposição muito baixa em CRIs de multipropriedade, o que eu vejo com excelentes olhos. Afinal, o segmento de multipropriedade, apesar de trazer altos ganhos, ser um setor muito lucrativo, ele tem um alto nível de distratos. O relatório é algo que eu levo muito em consideração na minha análise, e o REC R11 trouxe informações que eu nunca tinha visto em outros relatórios, por isso eu levei isso como um ponto de excelente qualidade. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!